A educação sexual é o ensino sobre a anatomia, a psicologia e os aspectos comportamentais da reprodução humana, essencial à formação de cada ser. E hoje, a equipe do Jornal do Sudoeste recebe a educadora sexual Luísa Rocha, que vai falar conosco sobre o tema pobreza menstrual, também sobre seus riscos e consequências e sobre a escassez de políticas públicas voltadas a esse tema. Confira a seguir os trechos principais dessa entrevista. Olá pessoal do Jornal do Sudoeste, aqui quem fala é Luísa Rocha, educadora sexual, e hoje falaremos de pobreza menstrual. Vamos lá. A menstruação, muito antes de suas questões e funções biológicas, é um marco na vida de uma menina, um salto da sua infância. Como a sexologia trata essa fase? Com muita naturalidade, respeito, né? É uma questão natural do corpo, não tem que existir tabu sobre isso. E é tratar e orientar essa menina, né? Que está recebendo aí sua menarca, sua primeira menstruação. Sim. Bom, o que significa exatamente a pobreza menstrual? A pobreza menstrual é um termo muito novo, né? Se eu não me engano, ela surgiu na França há pouco tempo. E ele fala dessa escassez de conhecimento, né, de informação e às vezes mesmo de produtos básicos para a higiene, como absorventes, água, né? Em alguns casos até a água entra, sabonete, cuidado mesmo com a higiene. Então engloba várias coisas e para mim um dos principais no momento é a falta de educação mesmo, né? Porque muitas das vezes falta a educação. Então para você somos mais pobres em conteúdo do que em itens? Falando-se de grande maioria, sim, falta mais conteúdo, educação do que itens, porque aproximadamente 25% de meninas e mulheres faltam o trabalho, o estudo, né? Perdem ali sua rotina por falta, né, de materiais, de higiene básica, enquanto o restante estão ali na vida, mas às vezes o que está faltando para essas mulheres, na grande maioria, é a educação menstrual. Na verdade, a educação sexual, né, que engloba a educação menstrual. Num contexto geral, né? Sim. Bom, a desigualdade social atravessa e atinge áreas distintas. Você acredita que dentre as minorias, algumas são ainda mais afetadas que outras, como por exemplo, mulheres e adolescentes negras? Acredito, existe sim. Basta frequentar um lugar periférico, o que a gente vai ver mais, né? Mulheres negras. É uma questão histórica, isso é indiscutível. Não é por simplesmente serem, mas por uma questão histórica, tudo que a gente carrega, né, dessas mulheres e tudo mais. Mas eu acredito que existe sim uma certa carência, né, dessas mulheres negras. E é uma questão histórica que não tem nem como a gente ficar discutindo, né, se sim ou se não. É uma questão óbvia. A falta de itens básicos de higiene faz com que diversas mulheres utilizem sacolas plásticas, roupas velhas, papelão e até mesmo miolo de pão. Quais são os impactos por menstruar em tamanha precariedade? Muitas. Primeiramente, já não é um momento fácil, né, simples da vida da mulher. Ali requer muitos sintomas, a questão emocional, os hormônios ali, né, tudo trabalhando em função daquilo. Então a questão física, emocional já é considerada uma questão de cuidado, de orientação e levando-se, colocando em consideração essas necessidades básicas não atendidas, torna tudo mais difícil, né? Então, sem falar que essa mulher fica vulnerável a ter uma infecção, uma cistite, uma infecção urinária e várias outras complicações na sua saúde mesmo. Sim. Para além da saúde física, conforto e bem-estar comprometidos, como você acabou de citar, a pobreza menstrual também traz interferência na autoestima de uma mulher e em seu comportamento na sociedade? Sim. Não só essa questão de não ter, não que isso é totalmente, né, necessário e importante, mas também por essa questão de falta de educação, né, de ser tabu. Então, além dessa menina muitas das vezes não ter ali um aparato, uma higiene e tudo mais, ela ainda tem que lidar com o tabu. Qual menina que nunca foi constrangida em estar suja, né? De ser surpreendida na escola com a sua primeira menstruação e aquilo ser
todo um problema na escola, com seus colegas, porque falta o quê? Educação. Os meninos não sabem lidar com aquilo, as meninas não sabem lidar com o seu próprio corpo, falta respeito, falta às vezes até mesmo profissionalismo dos professores de orientar, né, esses jovens. Eu me lembro quando eu estava, acho que na 3ª série, eu tive uma professora que ela me marcou muito, porque ela foi muito mulher, sabe? Sensível, humana, em retirar os alunos da sala, os meninos, e deixar só as meninas no primeiro dia de aula. E ela se pôs à disposição do que a gente precisasse nessa questão da menstruação. Isso foi antes de acontecer qualquer incidente com uma menina? Sim, a maioria ali nunca tinha tido a primeira menstruação. E aquilo marcou muito, porque a gente se sentiu acolhida. E viu que aquilo era natural, que a gente poderia recorrer a ela caso fosse necessário. Só que eu só conhecia essa professora, né? Eu nunca vi ninguém de colegas, amigas, contar essa experiência. Então falta isso nas escolas, dos profissionais e dos meninos, né? De saber lidar com as suas colegas, suas irmãs, a própria mãe, né? Que menstrua. Às vezes é tão tabu que os próprios pais, a própria mãe, que é um ser que menstrua, não trata dessa questão biológica com naturalidade. Esconde aquilo ali como se fosse algo sujo, imundo, né? Não sabe naturalizar e tratar desses assuntos que deveriam ser tratados. Assim como a gente ensina a higienizar, né, a tomar um banho, a arrumar uma cama, esses assuntos deveriam fazer parte da rotina da família, porque é natural. Você tocou num ponto importante, que é o preparo dos professores, porque muitas crianças não têm essa relação com os pais em casa. Então, às vezes, o primeiro contato com a educação sexual que ele vai ter, por mais que a escola não seja um lugar focado para isso, vai ser com a professora, né? Sim, muitas pessoas criticam a educação sexual, né? A educação sexual é coisa que os pais têm que delegar, mas, sinceramente, eu até levo isso um pouquinho na brincadeira, nas palestras. Eu falo, gente, os pais não sabem nem dar nome aos órgãos sexuais. Inventa apelidos que dificultam até mesmo a gente identificar se essa jovem, exatamente, se teve ou não um abuso, porque eles não vão saber identificar, falar o nome correto. Às vezes vão ter vergonha de falar porque nunca se sentiu acolhido. Então falta muito essa sensibilidade. Então, já que os pais, né, essa geração não tem esse preparo, é melhor que as escolas se preparem para daqui uns anos, né, alguns bons anos, essa geração que está recebendo essa orientação saiba lidar com seus filhos. Não vai ser uma coisa para toda a vida, assim como também acredito que a distribuição gratuita de absorvente não vai ser para toda a eternidade. É um momento, vai chegar um momento que a mulher vai ter autonomia, vai ter condições, a gente não vai ver essa pobreza com frequência, que aquilo não será mais necessário. E a desigualdade social está lado a lado com a pobreza, né? Exatamente. Da mulher tem uma disparidade no salário muito grande, diferente que ela pode colocar. Diretamente. Muitas das vezes ela depende 100% do seu marido. E que marido é esse que a gente está falando? É claro que, de uma certa forma, não é maioria esses homens, mas tem que ser levada em consideração essa quantidade, às vezes, de homem que nega esse cuidado. Ou então aquela família que está realmente em questão de vulnerabilidade, onde ganha uma cesta básica, né, uma doação, alguma coisa, e naquela cesta básica não tem um item de higiene básico, que é um absorvente. Então tem várias vertentes, várias coisas a serem tratadas. É um ciclo, né? Sim. Muito grande. Bom, tabus, preconceitos passados de proteção, interferências pelo conceito de moral imposto por determinadas religiões. Todas essas correntes aprisionam mulheres ao desconhecimento da sua própria natureza. O que a gente pode fazer para romper isso? Exigir, né, educação. Não tem para onde a gente correr. Alguns séculos atrás, acreditava-se que o útero ficava circulando o corpo da mulher. Não sabia. Acreditavam-se nisso. Isso era tratado na medicina, mas com conhecimento, o estudo, foi se rompendo, foi tendo mais conhecimento do corpo feminino e do seu funcionamento. Então, a educação é necessária para tudo. Não seria diferente para se falar de educação menstrual, educação financeira, tudo a gente precisa. E a educação financeira anda lado a lado com tudo isso, não tem como. Só que a gente fica querendo... Exatamente, às vezes uma questão mais conservadora fica querendo proteger as meninas e tudo mais, em vez de exigir que seja feito um trabalho de educação sexual respeitando a idade de cada criança, de cada jovem adolescente.
Então acaba que a gente precisa basicamente disso, educação. Existe um medo muito grande dessa liberdade, né, nas meninas. As pessoas às vezes preferem podar do que ensinar. Tem até um livro muito interessante, se eu não me engano, é Como Falar de Sexo com Garotas, não tenho certeza se é isso, e ele fala exatamente disso. Ele mostra dados de países que investiram bilhões na abstinência, na falta de informação, para proteger esses jovens, mas foram os países que mais tiveram gravidez indesejada e várias outras questões, ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, que muitos ainda conhecem como DST, e vários outros problemas. E mostra países que fizeram o oposto, investiram em educação pública, sexual, né? Isso está incluso, obviamente, educação menstrual, e como esse país evoluiu, né? Diminuíram a taxa de gravidez indesejada na adolescência, ISTs e outras questões envolvidas. Fora as vantagens psíquicas, né? Claro, a gente leva autonomia para as mulheres e naturalidade para os meninos, porque eles não lidam com isso no corpo deles, mas ele vai lidar com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua futura namorada que tem esse processo, e saber lidar de uma forma respeitosa, natural, é o primeiro passo, até para essa menina às vezes pedir ajuda, porque em muitos casos ela passa algum problema nesse período, mas tem vergonha de falar, porque ela não tem esse apoio. Ou até a ida ao ginecologista, né, que é o recomendado. A partir da primeira menstruação, a menina precisa ir. Sim. Uma menina de 12 anos vai marcar uma consulta sozinha, como? Quantas meninas não ficam escondendo isso por meses, né? Por essa questão, e acaba que é um sacrifício esse processo de procurar um médico, a ajuda de um profissional. E convenhamos também que muitos médicos não tratam isso de uma certa delicadeza, naturalidade. Muitas das vezes já vamos passar um anticoncepcional para regular, e não é bem assim. Falta o quê? Conhecimento, explicar como funciona, como deve ser feita a higiene, o que seria adequado ela usar para conter, né, para não vazar esse sangue, os meios que tem, porque a gente fala muito do absorvente, mas tem outras opções muito saudáveis, por exemplo, o coletor menstrual, o disco menstrual, os absorventes de pano reutilizável, que é muito, as calcinhas menstruais que contém ali o sangue, que é muito mais higiênico. Só que essas opções também a gente tem que observar muito que muitas mulheres, mesmo tendo condições, não compram um coletor ou uma calcinha de pano por nojo do próprio sangue, porque ela vai ter que tirar, ela vai ter que lavar aquele acessório, higienizar, ela vai ter muito contato com o próprio sangue, e muitas mulheres não têm coragem por falta de conhecimento, por nojo, porque colocaram na mente dela que ele é um sangue nojento, mas não, ali é um sangue que emana vida, era um sangue que ia abrigar uma criança, né? Então é um sangue incrível, não tem nada de nojento nele. Quando a gente lida com mulheres que têm condições, depois da condição vem um outro degrau, que é o nojo, né? Exatamente. Então, são dois pontos aí. Bom, na sua atuação como sexóloga ou educadora sexual, houve algum caso marcante relacionado à pobreza menstrual? Recentemente, em uma das distribuições de absorvente, né, pelo projeto Move Mulher, em um vilarejo, houve relato de meninas que queriam esses projetos nas escolas, porque muitas delas faltavam aula, então isso ficou muito reafirmado, sabe? Muitas delas faltavam aula por simplesmente não ter esse item. Você vê a carência de muitas delas, porque muitas pessoas aqui que têm uma vida estável, têm uma condição bacana, acabam tendo uma certa falta de empatia por projetos como esse, porque olham somente para a sua vida, não percebe que existe outras condições, outras realidades para além do que aquela pessoa vive, né? Então foi bem impactante essa questão das mães e as meninas pedindo isso com mais frequência, principalmente nas escolas, porque muitas não sabem lidar com isso e muitas não têm esse item de higiene básico. Deve ser, né? Você passar 3, difícil. 4 dias em casa. Ou indo para a escola em situações desagradáveis, né? Sim.
Porque o próprio absorvente não é uma coisa muito agradável. Imagina um pano qualquer, às vezes uma falta de higiene, porque assim, a gente fala disso, mas a gente também tem que pensar numa questão. Uma casa pequena, com vários filhos, onde não tem esse assunto de uma forma natural, imagina como é difícil até para aquela menina que usa aquele paninho ali para higienizar, pendurar ali, sendo que às vezes ela tem que lidar com a desinformação e o deboche do próprio irmão, a ridicularização do pai, o vizinho que está ali do lado, falando-se de um lugar pequenininho, de uma comunidade, alguma coisa assim. A gente tem que pensar em tudo isso. E qual que é o ponto principal? Educação. Bom, o imposto rosa é um conceito político-econômico que apresenta como produtos vendidos diretamente para as mulheres são mais caros que produtos similares vendidos para os homens. Além da disparidade dos preços, a distribuição gratuita pelo Poder Público Municipal de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica foi recentemente vetada em Brumar. O que nós, cidadãos, podemos fazer diante dessa realidade? Votar melhor, né? Escolher melhor e exigir, não só escolher, porque às vezes a proposta lá no início é legal, mas no andar da carruagem não cumpre aquilo, né? Então exigir, participar mais, estar mais por dentro dessas questões políticas, né? Expor mais as nossas opiniões, não tratar a política como uma coisa desnecessária. Eu falo isso por mim, eu levei anos para entender a importância disso. E hoje, como educadora sexual, eu percebo como a política anda lado a lado comigo. Tudo. Até para me exercer algum trabalho, né, em escolas e tudo, eu preciso dela. Então, além dessa participação da população, de entender os projetos, ler os projetos de lei, exigir dos vereadores, né, pessoas que estão no governo, também passar conhecimento, autonomia para essas meninas, de entender o que elas precisam de verdade, que elas não se submeter a qualquer propaganda, igual essa que você falou do imposto rosa, né? Entender que aquilo ali não passa de um marketing do capitalismo que eles querem vender. Independente do benefício, malefício que está fazendo para a nossa vida, eles só querem vender. Então falta essa questão, esse diálogo, né? Da gente levar mais a sério essas questões políticas, que tá tudo anda junto, né? Sim, perfeito. Bom, a consciência coletiva pode ser a solução para situações embaraçosas na sala de aula. Uma adolescente em seu período menstrual precisa do acolhimento de todos, o que geralmente não acontece. Sim. Como os pais podem interferir nas ações de seus filhos? Qual é a idade correta para se conversar sobre a menstruação com os meninos e com as meninas? Assim como qualquer assunto que rodeia a sexualidade, o próprio filho, a própria filha já vai dar sinais de acordo com a necessidade. Por exemplo, uma criancinha de 3 anos, ela está descobrindo o quê? O seu corpo. Às vezes ela está se comparando com o menininho. Normal. Fazendo muitas perguntas. E fazendo muitas perguntas. Então, qual que é a primeira coisa? Os pais entender de onde vêm essas perguntas. Pai, o que significa virgem, por exemplo? Só um exemplo aqui. Filha, onde você escutou essa palavra? Procure entender com respeito, com amor, com acolhimento. Não se espante, mesmo que isso tenha espantado. Mantenha calma, procure entender a fonte. Às vezes aquela menininha de 3, 5 anos está aprendendo a ler, ela lê o nome virgem ou embalagem, por exemplo. Ou simplesmente pelo acesso fácil a celulares, notebooks, computadores, ela está descobrindo de uma forma muito mais perigosa. Então entenda primeiramente aonde ela descobriu aquela palavra. Em cima daquilo, você vai entender a mentalidade daquela criança para depois orientá-la. Você não vai falar de uma forma muito técnica, você vai procurar um meio mais saudável que respeite aquela criança. E eu sempre falo para os pais, não sabe o que responder na hora, dá uma desculpinha, fala, eu vou ali buscar um pão, vou fazer tal coisa, daqui a pouco a gente termina esse assunto. Elabore uma resposta que respeite a idade dessa criança e volte a falar com essa criança sobre isso. Isso foi um assunto, um exemplo voltado para a virgindade. Para a menstruação não seria diferente. A gente vai percebendo as mudanças. Eu acho que falar de menstruação é uma coisa que poderia desde pequenininho, porque a mãe menstrua. Então, o filho faz parte ali de uma compra que vai ver um pacotinho de absorvente, ou vai ver uma calcinha suja de menstruação ali no banheiro, porque, né, aconteceu com a mãe. E isso vai criar... interpretar até como algo ruim. Algo ruim, porque sangue é sinônimo muitas das vezes de dor, de sofrimento. Mas a criança vai perguntar, mãe, o que é isso? Então, meu amor, isso aqui é um sangue, acontece assim, é normal. E a mãe vai explicar. Se não
não souber explicar na hora, o que muitas das vezes é comum, porque nem todo mundo tem uma preparação, uma coisa é perguntar para mim que lido com esse tema, né? Eu vou muitas das vezes saber lidar um pouco melhor. Mas se não sabe, dá uma desculpa, tenha um tempinho para pensar e volte a falar, mas sempre volte a falar. E na medida que essa criança for crescendo, ela vai entender que aquilo ali é normal. E quando chegar na adolescência, na puberdade, aquele menino vai saber lidar melhor com aquelas meninas, que às vezes vai acontecer um acidente, né, na escola, de sujar, de vazar, e aquela menina vai saber lidar muito melhor com a situação. Aquela menina que já está entrando na puberdade, a mãe já orienta a filha, tem essa bolsinha na sua mochila, com absorvente, um lenço umedecido, alguma coisa, porque vai que acontece de chegar, né, a menarca, que é a primeira menstruação, quando você estiver na escola. Então, saber naturalizar e preparar essa menina para esse momento que é inevitável, vai chegar. E para quem sabe daqui uns anos a gente tem o hábito de ter um absorvente para uma outra mulher. Quem sabe a gente não encontra isso dos homens também. Né? Poderia ser algo. Poderia. Por exemplo, a distribuição gratuita, né, em alguns lugares. O menino, às vezes, que mora num lugar mais vulnerável, ele não menstrua. Mas às vezes ele conhece uma pessoa que precisa, uma mulher que precisa, a mãe dele precisa. Né? Então, é isso. Por exemplo, numa das distribuições do Move Mulher, que foi nesse primeiro lugar que eu citei, muitas mulheres ali já eram, né, na menopausa, já não tinham seu ciclo menstrual, mas elas conheciam alguém que precisava, que não pôde estar ali no momento, então elas levaram para aquelas pessoas. Então é criar essa corrente de ajuda. Eu acredito que algumas dessas mulheres nasceram, cresceram, chegaram até a menopausa sem ter nenhum tipo de amparo, né? Em todas as vertentes, né? Falando-se de menstruação, falando de menopausa, falando de sexo, falando de muitas coisas. Luísa, essa conversa foi muito esclarecedora, a gente agradece pelo espaço. Eu que agradeço a confiança. E pra gente finalizar, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Acho que o que eu falei que todo momento, vamos naturalizar os corpos, vamos naturalizar a menstruação e vamos naturalizar a educação sexual, né, em escolas e outros ambientes que for necessário. Mesmo que os pais muitas das vezes acreditem que cabe a eles essa educação, mas nem todos os pais estão preparados. E muitas das vezes essa menina, esse menino que não está tendo uma educação sexual saudável, respeitando a idade, às vezes são meninos e meninas que estão sofrendo abuso dentro da própria casa. Porque isso acontece dentro da própria casa, muitas das vezes. Os números mostram isso. Então, vamos naturalizar a educação e os corpos menstruantes, principalmente. E obrigada pela oportunidade. A gente agradece. Muito obrigada.